Um dos assuntos que devem nortear os trabalhos da Comissão de Educação, Cultura e Esportes aqui da Câmara é o Plano Municipal de Educação. Sancionado em 2015, ele estabelece que 1/3 do orçamento da cidade seja encaminhado para a área e cria 13 metas e 14 diretrizes que irão orientar o município pelos próximos 10 anos. O nosso entrevistado de hoje é o presidente da comissão, vereador e professor Cláudio Fonseca, do PPS. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo no estúdio. Prazer é meu sempre. Cumprimentar a todos que nos acompanham através da TV Câmara. Estou à sua disposição. Obrigada, vereador. A Prefeitura já começou a trabalhar para atingir as metas do Plano Municipal de Educação? Sim. Não pode ser de outra forma. Afinal, todas as metas que estão estabelecidas no Plano Municipal de Educação têm prazo a ser cumprido e também existem estratégias para serem aplicadas para que o cumprimento das metas e das diretrizes sejam efetivadas. Independentemente da interrupção que você pode ter com a substituição de governo, a educação é uma política permanente. E é isso que visa assegurar o Plano Municipal de Educação. Ele é um plano de Estado e não um plano de governo. E sendo um plano de Estado, não pode haver interrupção. Estou certo que a Secretaria Municipal de Educação tem que dar continuidade para a execução das metas. Quais são as principais metas, vereador? Quais os principais desafios nessa área? O principal desafio de uma cidade como São Paulo, como de resto de qualquer município brasileiro, é assegurar o acesso e a permanência. Tá? Nem aqui, nem em parte dos 5.657 municípios brasileiros, você tem a universalização do atendimento da educação infantil, por exemplo, na primeira etapa, de 0 a 3 anos, ou 4 e 5 anos também. Então, uma das metas do Plano Municipal de Educação é você alcançar 100% do atendimento. E para isso tem um prazo para ser alcançado. Então esse é um dos objetivos principais, um dos principais desafios, que não é pequeno. É um desafio que precisa de relações entre o governo estadual, o governo municipal e o governo federal. Quando você consegue colocar aquela criança na escola, qual o principal desafio para mantê-la até o fim? Financiamento da educação. Você não faz educação de qualidade sem profissional de educação bem remunerado, com formação permanente, com escola, com equipamentos adequados, com logística, com material pedagógico. A escola não é um espaço de exercício de políticas de assistência. A escola é o espaço destinado ao processo ensino-aprendizagem. Então, todos os aportes, todos os suportes necessários do ponto de vista logístico, financeiro e de recursos humanos são necessários para você não só garantir o acesso da criança à escola, garantir a sua permanência, mas que o tempo que ele esteja na escola seja um tempo agradável a ele e que o espaço escolar seja o palco principal para o processo de ensino-aprendizagem. Um dos atores é o profissional de educação, os docentes, os gestores, diretor, coordenador pedagógico, o agente escolar, o auxiliar técnico, todos eles são muito importantes no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, na elaboração do projeto político-pedagógico da escola, projeto pedagógico da escola e nessa relação com a criança e com a família. Vereador, o senhor é professor e o professor está cada vez mais desvalorizado ou não? Qual é a sua avaliação nesse sentido? E assim, como fazer com que os jovens queiram se tornar professores também? Geralmente a gente, quando fala do profissional de educação, do professor, nós falamos que as autoridades não valorizam o professor. Mas para que as autoridades valorizem o professor, a própria sociedade também precisa valorizar o professor. Com atos simples, como o acompanhamento da aprendizagem do seu filho, a participação efetiva na gestão dos assuntos da educação, ou seja, na APM, no conselho de escola, no monitoramento, desenvolvimento da aprendizagem da criança, isso é valorização. E participando dos movimentos que ocorrem, para que de fato o poder público invista em educação. Então não é só um problema de governo, é um problema também da própria sociedade. Da própria sociedade. Há um consenso. Quando você pergunta a qualquer pessoa o que deseja para o seu filho, diz assim, muitos, eu desejo o que eu não tive. E o que é que você não teve? Eu não tive educação formal. É informal, na família todos recebem, não é? Mas eu não tive educação formal, eu não tive possibilidade de continuar meus estudos e eu quero isso para os meus filhos. Então ele coloca a educação
como uma chave, né, importante, uma ferramenta importante para o desenvolvimento humano, para a capacitação dele para o mundo do trabalho e assim por diante. Então, há um consenso geral na sociedade. A educação é estratégica, é importante, né? Para por aí. Quando você diz, né, que vai ter uma medida do governo que vai limitar os recursos financeiros da educação, ó, que vai fazer transferências de recursos para outras áreas, que muitas vezes acontece. Ó, aí você não consegue o engajamento da sociedade, né? Não é para defender só a remuneração do professor. E se fosse só por isso, já seria nobre, porque qualquer trabalhador tem que ser bem valorizado. Numa área tão estratégica como essa, não é só a valorização remuneratória, mas também os investimentos na sua formação e na adequação dos equipamentos escolares para que ele possa bem desenvolver o seu trabalho. Então, você tem muita dificuldade de mobilizar a própria sociedade quando se refere a políticas públicas e a necessidade de pressão sobre o poder público para que a educação de fato seja valorizada. Vereador, ainda com relação à Comissão de Educação que o senhor está presidindo, quais são os outros destaques além do Plano Municipal de Educação? Então, como eu disse logo assim que nós compusemos a comissão de Educação, é importante que nós tenhamos o Plano Municipal de Educação e um monitoramento sobre a execução das metas, das diretrizes, o cumprimento e o acompanhamento das estratégias que estão ali previstas. Nós temos que também nos quedarmos aos assuntos do dia a dia. Então, o que chega na Comissão de Educação? São os projetos encaminhados pelo próprio Executivo. Muitos deles vêm para a Câmara Municipal, começam a tramitar e a última comissão que vai analisar esse projeto, quando se trata da educação, é a Comissão de Mérito, é a Comissão de Educação. Então, nós não vamos nos furtar a realizar os debates sobre as questões relacionadas ao funcionamento da escola, à organização do ensino, ao financiamento da educação, né? As incomodidades que são criadas por parcelas significativas da sociedade que procura uma vaga na educação infantil e não encontra, né? O processo de terceirização que vem aumentando a cada dia, e eu acho que essa não pode ser uma solução definitiva para o sistema de ensino, para o atendimento da demanda. E vamos avaliar também os projetos dos vereadores. Né? Nenhum vereador que chega à Câmara Municipal quer ter, né, as suas ideias, os seus projetos não considerados, não debatidos com respeito, né, para receber parecer favorável, parecer contrário, dar vazão, né, ao conjunto de ideias, que essa aqui é uma casa não só do falar, mas do desenvolver dos conjunto de ideias que são apresentadas pela sociedade, pelo Executivo, que é a Prefeitura, e pelos senhores vereadores. Na primeira reunião ordinária da comissão, vocês aprovaram um requerimento chamando o secretário, Alexandre Schneider, né, para participar da próxima reunião da comissão, é isso, vereador? Convidando. Né, nós convidamos o secretário e muito bem observada pelo vereador Celso Jatene, de que nós não deveríamos convidar somente o secretário de Educação. Né? A comissão é a Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Então, nós temos que ouvir todos os secretários. Tá? Então, nós fizemos convite também ao secretário de Cultura, secretário de Educação. O secretário Alexandre Schneider, de pronto, atendeu o convite, disse, eu vou tantas vezes quantas forem necessárias, e já fui tantas vezes quantas eu fui chamado. Eu acho oportuno o momento de apresentar aquilo que o governo está implementando em relação, por exemplo, o programa Leve Leite, que não é um programa de educação, é um programa de assistência. Eu acho que não deveria ser da gestão da própria Secretaria de Educação, mas da Secretaria de Bem-Estar Social, vinculado com a Secretaria de Saúde, medir os indicadores, né, de necessidade nutricional das crianças, né, e deveria ser monitorado assim. Tratar da questão do transporte escolar, que são assuntos que estão na ordem do dia e o secretário poderá dizer, né, sobre essas políticas. Mas, sobretudo, tratar da questão educacional, que muitas vezes alguns se ocupam, olha, não chegou o leite, mas também nos interessa muito saber que ambiente que eu estou criando para a criança aprender, que política educacional que nós estamos desenvolvendo. Eu vejo aqui na Câmara Municipal, muitos vereadores fazem, não estou discutindo se ele deve fazer ou não, os seus discursos sobre o leve leite, sobre o transporte escolar, eu não vejo uma manifestação quanto àquilo que as crianças têm aprendido e que condições que nós estamos dando aos profissionais de educação para que de fato ele possa desenvolver todo o processo de ensino-aprendizagem. Então o secretário terá a oportunidade de falar sobre isso, assim como nós esperamos que o secretário de Cultura possa dizer quais são as diretrizes gerais da sua gestão.
e o secretário de Esportes também. Então, a reunião foi muito boa, todos os vereadores tiveram uma boa participação e teve consenso nesse papel que a comissão deve ter, né, de trazer os representantes do Executivo para apresentar suas políticas para a cidade de São Paulo. Vereador, muito obrigada pela entrevista, nós estamos à disposição, viu? Obrigada, boa tarde. Boa tarde.